Dentro de uma empresa, quando você vai desenvolver um projeto, o que é mais importante? O resultado final, quando você pega e pergunta para o cliente o que ele quer, ou as perguntas que te levam a resultados, a entender o processo da empresa e entender como o cliente faz a lógica de negócio, qual que é a lógica da área de negócio dele. A pergunta é muito mais importante que a resposta. Por quê? Tanto como na área de ciência de dados, na área empresarial, como na área científica também, você fazendo as perguntas corretas, elas te levam às respostas corretas, que te vão levar a outras perguntas ainda mais interessantes para resolver teu problema da área de negócios. Então, a primeira coisa que a gente chega quando vai fazer um projeto numa empresa é entender como esse projeto se desenvolve. Então, aonde está a matéria-prima, que são os dados. Beleza, como que vocês coletam os dados? Por que esses dados são coletados daquela forma? Ah, a gente coleta através de batch, a gente coleta através de streaming. Então, são dados ao vivo. A gente ou são um histórico de dados que estava aí, a gente quer fazer algo com eles. Tem empresas que estão fazendo modelos com log, por exemplo. Então, a partir desses dados, de como o dado é coletado, você também faz outra pergunta muito importante, que é qual que é a qualidade do dado. Uma coisa muito importante que se deve fazer em qualquer projeto de machine learning, antes de pensar em qualquer treinamento ou qualquer modelo, é a gente fazer uma análise exploratória dos dados. É uma coisa muito básica, mas não se faz. Por que análise exploratória dos dados? A análise exploratória dos dados te permite entender, primeiro, qual que é a qualidade do dado, se aquele dado está realmente falando o que o cliente está dizendo. Uma coisa importantíssima a fazer é confrontar aqueles dados com o que a área de negócio está falando. Por quê? Porque a área de negócio pode falar A, só que o jeito que eles coletam e eles usam esses dados pode ser um jeito totalmente diferente. Isso vai impactar no modelo que você usa e como você treina e o resultado final que você vai entregar para o teu cliente. Então, você deve fazer uma análise exploratória, sempre, em qualquer projeto. E aí, você analisando como os dados se comportam, a gente vai para a segunda etapa. Que aí, entendendo como os dados se comportam, a gente consegue entender que modelo realmente se encaixa para aquele tipo de problema. Por quê? Quando a gente confronta nossos dados com o que a área de negócio está falando, a gente entende se o que a área de negócio está falando tem uma lógica verídica ou se aquela lógica que eles estão te passando não bate com a realidade que você está tratando. Então, você vai ter que pegar outro caminho e outras linhas de pensamento para você enxergar o que exatamente eles querem fazer. E muitas vezes eles falam, olha, eu quero automatizar esse processo. Só que aquele processo, per se, eles um processo totalmente diferente de como o dado é coletado. E a coleta de dados é muito importante. O jeito que o dado é coletado, o jeito que o dado é tratado. Geralmente as empresas, quando elas estão começando, não têm uma área de negócios voltada a dados, numa parte de engenharia de dados. Mas às vezes tem um BI que pega os dados de qualquer forma, do jeito que dá, e vai montando os dashboards. Mas não tem o que a gente chama uma esteira de dados. Que os dados chegam, vão para um data lake, esse data lake vai para um data warehouse e desse data warehouse vai para o mercado. É basicamente o que eu estou dizendo aqui. Que o dado, você vai lá, pesca o dado num lago, depois você estoca ele, classifica dentro de um galpão, e depois você processa esse dado ainda mais para você vender no mercado. E aí vem teu cliente e pega teu dado. Então, essa estrutura de dados é importante. Então, quando você vai lá e faz as perguntas necessárias, você entende se o teu dado está com uma boa qualidade. E aí, você analisando os dados, você consegue entender que modelos você pode utilizar. Dou um exemplo. O pessoal geralmente vai lá, aplica uma árvore de regressão, uma árvore binária, e é isso. Só que quando você faz análise, tem alguns problemas que eles são resolvidos não por a árvore de decisão. Eles são problemas, por exemplo, eu tenho um monte de clientes e eu quero segmentar esses clientes em alguns setores. Para fazer essa segmentação de clientes, eu uso uma coisa chamada clustering, que é um tipo de algoritmo não supervisionado. Não supervisionado significa que não tem rótulo. Ou, se eu tenho lá um monte de produtos que estão, por exemplo, eu tenho uma análise de imagem dentro de uma fábrica de papel ou de azulejo, por exemplo. Eu vou colocar uma câmera e aí vou rotular aqueles dados de aquelas peças que estiverem de bom estado e mau estado. Aí o modelo é totalmente diferente. Então, dependendo também do problema e como aquele dado está, você vai implementar um modelo ou outro. Um exemplo muito claro, tem pessoas que implementam uma classificação para um dado que tem muito pouco, ou seja, que o número de negativos é muito maior que o número de positivos. Isso a gente chama no mundo de machine learning como análise de regularidade. Por quê? Porque como o meu dado positivo é tão raro dentro dos dados negativos, que eu preciso utilizar outro tipo de rede neural, outro tipo de treinamento para chegar a um bom resultado. Então, assim, cada vez que vocês pensam em implementar, a gente até agora viu que a gente precisa primeiro entender qual é a origem dos dados, entender a origem dos dados, a gente vê como os dados são tratados e o que a gente pode fazer. E terceiro, e mais importante, além da pensação da implementação, ver como a gente vai avaliar em 4, 5 meses, em 2 meses, como esse modelo impacta a tua área de negócios. E como o impacto na área de negócios te leva a entender se esse modelo está funcionando ou não.
Aí você decide, por exemplo, em aplicar um ciclo de vida do modelo, ou seja, que o modelo ele vai ter um tempo de caducidade. Você vai ter que fazer retreinos para aquele modelo, porque você pode implementar numa indústria que é cliente e o cliente muda de comportamento dependendo da época do ano e muda de comportamento se você aplicar um modelo e eles enviesarem teus clientes a um tipo de comportamento, e aí o modelo já não serve tanto, porque ele vai dar overfitting, ou seja, que ele vai estar tão bem treinado para isso que ele não vai dar muito falso positivo. Então, são duas coisas que a gente pensa quando a gente implementa na área de negócios. Quando implementa na área de negócios, a gente vai ver o impacto real do modelo na área de negócios, e aí então a gente entende que como se implementa esse modelo e qual é o impacto real, e realmente se a lógica do teu cliente que ele te passou a fazer a automação estava correta ou não. Aí, você avaliando o teu modelo, isso depende muito da avaliação, depende do teu cliente, em que tipo de problema. Ah, se é um problema de classificação de azulejo, por exemplo, baldosa, é um tipo de bricks, por exemplo. É, isso você vai ter muita informação em pouco tempo, então você pode ter um ciclo de vida muito mais curto. Mas se você tiver modelos comportamentais de clientes que compram produtos, aí vai demorar muito mais. Então, assim, basicamente, a gente chega na conclusão que o que mais importante na área de negócios, quando você pergunta para o cliente o que ele quer implementar e por que quer implementar, é a pergunta. A pergunta ela vai te levar às respostas corretas e te vai levar a outras perguntas que te vão ajudar a ter uma bússola muito melhor na hora de você escolher que modelo usar e como usar. Depois você vê a qualidade dos dados, aí você entende que modelo implementar e quais métricas de negócio. E se as métricas de negócio elas são de acordo com a realidade da empresa. Aí sim, você implementa teu modelo e começa a ver se ele realmente está surtindo um efeito real no negócio do teu cliente. Então, lembre-se, em resumo, perguntas são importantes, análise exploratória de dados é fundamental, isso te ajuda a entender qual modelo e te ajuda a entender se a área de negócios realmente tem aquele processo muito bem estruturado ou não. E aí você consegue adicionar métricas de negócio à tua modelagem. Que aí te vai dar um impacto real sobre o negócio e sobre que os funcionários tão tendo um plus a mais no trabalho deles ou não. Então, esses passinhos aí é que a gente usa no geral das indústrias para desenvolver modelos. Então, lembre-se, dados vêm de perguntas certas para responder outras perguntas que a gente precisa para melhorar o negócio.